xadrez chinês, há uns 20 anos, vem crescendo em qualidade, com jogadores como Zhig Liren, o Li Xiao, Yu Yang, Wei Yi, Wang Yu, Wang Hao, Ni Hua. Me perdoe pelos nomes, né? São difíceis de gravar. Eu mesmo confundo vários desses, especialmente o que eu vou mostrar a partir de agora. O Wang Yu contra o Zhig Liren mostra essa nova geração do xadrez chinês, que é o campeão olímpico atual. Não é a Rússia, não é a Noruega do Magnus Carlsen, não é nenhum dos países tradicionais como Hungria, ex-países da União Soviética, Ucrânia, Armênia. Sim, a China. Jogadores muito criativos e fantásticos nessa partida. Aliás, entre dois chineses, Wang Yu e Zhig Liren, dois que estão com mais de 2.700 entre os 50 primeiros, todos esses que eu citei, tem mais de 2.700 de rating FIDE, ocupando as primeiras posições do ranking mundial. Nessa partida fantástica, na China mesmo, em Danhu, em 2015, desse ano mesmo, as brancas conseguiram vencer uma posição de bispos de cores opostas. A teoria diz que normalmente os bispos de cores opostas empatam porque fica a posição travada, como que os peões vão passar se eles estão bloqueados. E um bispo não ajuda o outro para passar, né? Se fossem os bispos de mesma cor, eu poderia impedir o outro bispo de atuar em alguma diagonal, por exemplo. Mas veja a criatividade aí do Wang Yu com as brancas, que jogou rei F2, seguiu bispo H4 cheque, rei F3, rei G5, bispo E2 para defender o peão com o bispo e o rei ficar livre da defesa, bispo E1, rei E4, atacando o peão de E, bispo C3. Até aí tudo muito fácil. O rei branco foi centralizado, como manda nos finais, mas agora cai nessa situação, né? Comum nos finais de bispos de cores opostas, que o rei preto fica entre G5 e H6 e o bispo segurando os peões da ala da dama. Como que as brancas vão evoluir? Bispo F3. Agora o Zhig Liren com as pretas aí entrega o peão de E, que é a melhor opção, porque esse peão está bloqueando o bispo na grande diagonal. Então, por exemplo, se ele jogar agora bispo D4, as brancas seguem com rei D5, bispo A1, bispo E4, bispo C3, rei E6, rei H6. Se o rei não for para H6, o rei branco passa e apoia o avanço do peão, simplesmente. Se ele sai para H6, por exemplo, rei F6, e esse bispo agora está sem ação por causa do peão. Então ele deixou o peão cair, bispo B4, rei captura E5, bispo C3 cheque, e esse primeiro plano que nós vimos não é mais possível, porque o bispo está protegendo aqui, né? Então o rei não vai conseguir forçar a passagem do lado do rei, da ala do rei. Seguiu rei D5. Qual será a ideia do China, né? Já que está protegido aqui e aqui, como eu já disse antes, bispo D2, rei C6, bispo A5. Agora vem o lance espetacular de Wang Yu.
Bispo D1. Se o bispo mover, rei toma peão. E o peão de A fica passado e vai ganhar fácil. Mas ele falou rei H6, aguarda aqui a posição. E com o rei, como dito antes, rei G5, rei H6. Veja o lance do Wang Yu. B4, exclama. Sensacional lance. Obviamente, se tomar de bispo, cai o peão. Ele toma de peão, C toma B4, bispo B3, fantástico lance. O bispo agora de A5 está preso, está enjaulado ali em A5 e ele ganha facilmente. Por exemplo, depois de rei G5, rei D5, o rei das brancas está livre, completamente livre. Vai lá na ala do rei apoiar o avanço dos peões. Vai aproximar. E o bispo do Diglinen ficou preso numa armadilha fantástica. Claro que obviamente não adianta liberar o bispo avançando o peão, porque entrega um peão. E esse peão passado obviamente vai obrigar o sacrifício do bispo. Fantástica ideia do Wang Yu aí para vencer, que foi depois de B4, C toma B4, bispo B3, ele enclausurou o bispo das pretas e venceu brilhantemente.